Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1197, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1197, atualizada. Primeiro jogo Real Madrid e Al Hilal. O Real Madrid está em primeiro colocado e o Al Hilal está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Real Madrid, nenhum empate e nenhuma vitória do Al Hilal. Já nos últimos 5 jogos do Real Madrid nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o Al Hilal nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Real Madrid coluna 1. Segundo jogo, Volta Redonda e Avaí. O Volta Redonda está em 16º colocado e o Avaí está em 7º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Volta Redonda nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Terceiro jogo Monterrey e Inter de Milão. O Monterrey está em terceiro colocado e o Inter de Milão está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Monterrey nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Inter de Milão coluna 2. Quarto jogo Manchester City e o Wydad Athletic Club. O Manchester City está em primeiro colocado e o Wydad Athletic Club está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Manchester City nós temos 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Wydad Athletic Club nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Manchester City coluna 1. Quinto jogo Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. O Inter de Limeira está em quarto colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Inter de Limeira, nenhum empate e 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Inter de Limeira nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sexto jogo Rio Branco e Real Noroeste. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Rio Branco, 2 empates e 6 vitórias do Real Noroeste. Já nos últimos 5 jogos do Rio Branco nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Real Noroeste nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Rio Branco coluna 1. Sétimo jogo Pachuca e Red Bull Salzburg. O Pachuca está em terceiro colocado e o Red Bull Salzburg está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Pachuca nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Red Bull Salzburg nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Red Bull Salzburg coluna 2. Oitavo jogo Linhares e Capixaba. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Linhares nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Capixaba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Linhares coluna 1.
Nono jogo Al Ain Futebol Clube e Juventus. O Al Ain Futebol Clube está em terceiro colocado e o Juventus está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Al Ain Futebol Clube nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Juventus nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Juventus coluna 2. 10º jogo Palmeiras e Al Ahly Sporting. O Palmeiras está em terceiro colocado e o Al Ahly Sporting está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Palmeiras, nenhum empate e uma vitória do Al Ahly Sporting. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Al Ahly Sporting nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras coluna 1. 11º jogo 13 e Santa Cruz. O 13 está em sexto colocado e o Santa Cruz está em quinto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do 13, nenhum empate e 1 vitória do Santa Cruz. Já nos últimos 5 jogos do 13 nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Santa Cruz nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de 13 coluna 1. 12º jogo Inter Miami e Futebol Clube do Porto. O Inter Miami está em quarto colocado e o Futebol Clube do Porto está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Inter Miami nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Futebol Clube do Porto nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Futebol Clube do Porto coluna 2. 13º jogo Seattle Sounders e Atlético Madrid. O Seattle Sounders está em terceiro colocado e o Atlético Madrid está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Seattle Sounders nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Madrid nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Madrid coluna 2. 14º jogo PSG e Botafogo. O PSG está em primeiro colocado e o Botafogo está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do PSG nós temos 5 vitórias. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de PSG coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.